nos assistindo pelo Insta, pelo YouTube. Bom, hoje nós vamos conversar sobre um tema antigo. É um tema muito antigo, mas é um tema extremamente atual. Para nós começarmos a entender a grandeza do tempo, a grandeza do espaço, às vezes nós nos perdemos nisso. Por exemplo, para quem tem até 10 anos de idade, e todos devem lembrar dos seus 10 anos de idade, o tempo demorava a passar. Nós queríamos chegar aos 18 anos, nós queríamos chegar na adolescência para depois chegar a ser maior de idade. Normalmente todos passaram por esse processo. E aí você entra num momento que você não se preocupa mais com o tempo, você vai vivendo, até quando você faz 40 anos. Aí quando você faz 40 anos, você fala, entrei no Zenta, e agora? Aí você quer que o tempo comece a andar devagar. Você começa, e assim funcionam as coisas. Por quê? Porque a nossa condição de vida nesse planeta, ela passa por um processo de nascer, viver e morrer. Todos nós pensamos em viver, mas nós esquecemos que nós nascemos um dia e muito menos lembramos que vamos morrer um dia. Ninguém se prepara para morrer, são raras pessoas que se preparam para morrer. E o mais importante disso é que você nunca sabe quando vai acontecer, né? Alguém sabe quando vai morrer aqui? Dá para garantir que semana que vem todo mundo aqui está vivo? Não, né? Então nós não temos essa garantia, isso não está nas nossas mãos. Por quê? Porque o tempo, na realidade, ele só existe aqui, no nosso plano de terceira dimensão. No plano astral e no plano mental, na quarta e quinta dimensão, não existe o tempo. O tempo é. No campo mental, sempre é. Então, na sua mente, você pode rapidamente lembrar de quando você tinha 10 anos de idade, 15, 20, 30, para quem já passou dos 50, 50. Então você lembra muito, você corre no tempo. Então, só para nós entendermos como o tempo ele é importante em determinadas situações e ele é irrelevante de uma outra maneira. Quando nós falamos assim, isso foi antes de Cristo, 10 anos antes de Cristo, nós nem sequer conseguimos compatibilizar essa data, esse tempo. Por quê? Porque na nossa mente nós conseguimos enxergar 100 anos no máximo. Nós conseguimos imaginar. Via de regra, nós imaginamos 40, 50 anos. Dificilmente uma pessoa vai dizer que se vê, eu me vejo com 100 e poucos anos, porque de via de regra são poucas as pessoas no mundo que têm mais de 100 anos de idade. Então significa que daqui a 100 anos nenhum de nós estaremos aqui, nesse plano material. Essa é a má notícia, né? Você não vai ficar aqui para sempre. A boa notícia é que você vai continuar vivinho da Silva, né? Não vai morrer. Então os problemas não irão acabar, eles só irão mudar de lugar, da terceira para a quarta dimensão. Por isso que não adianta postergar os problemas, e sim resolver os problemas. Então, eu estou falando tudo isso para vocês entenderem o que eu vou mostrar aqui agora. Essa transição planetária, ela é muito antiga. Essa conversa de fim dos tempos e transição do planeta é muito antiga. Então eu peguei 2 referenciais importantes. O primeiro referencial é Apocalipse. Todos aqui já devem ter ouvido falar
em Apocalipse, que é um livro que foi escrito pelo apóstolo João, né? Ele estava exilado numa ilha de Patmos e lá ele teve a visão do Apocalipse. Isso foi aproximadamente entre os anos 90 e 96 depois de Cristo. Ou seja, nós estamos falando aí de 1960 e poucos anos atrás. E nós vamos fazer algumas comparações do que João escreveu lá há 1900 e poucos anos atrás e depois os maias no ano entre 1201 e 1300. Não tem uma precisão de quando foi, porque eles encontraram esse material depois, escrito mais ou menos nessa época por escribas maias, né? Eles eram códices. Esses códices na realidade eram livros, né? Que eles dobravam esse livro feito de palha de árvore, eles escreviam ali. E aí foi ali que os maias escreveram as profecias maias. Para quem não sabe, nós usamos muitas informações dos maias hoje, certo? O calendário, nosso calendário, tem um calendário maia, tem algumas informações que nós utilizamos desse povo lá da antiguidade, né? Então, para nós entendermos o que aconteceu no passado, o que está acontecendo hoje, por que previram isso, e vocês vão perceber como as informações são as mesmas. Agora, eu poderia colocar aqui mais uma série de outras informações, de outros escritos do Torá, né, do Alcorão, de filósofos, né, como Platão, e nós chegaríamos nas mesmas informações. Então vamos entender isso. A primeira profecia maia, ela nos dizia que fim do medo e entrada em um tempo de equilíbrio. No Apocalipse, capítulo 21, versículo de 1 a 4, olha o que João diz: novo céu e nova terra, onde não haverá mais dor e sofrimento. Não é a mesma coisa? O mundo atual, hoje, a humanidade está buscando espiritualidade e equilíbrio emocional. Tanto os maias quanto a Bíblia indicam que haverá um período difícil antes de um mundo de paz. Olha quantas pessoas estão perdidas e querendo achar um propósito de vida. Vocês já perceberam isso? Que muitas pessoas falam assim: cara, eu estou sentindo um negócio estranho, eu estou ouvindo voz, eu não sei o que eu vim fazer nesse mundo, está faltando alguma coisa. Eu preciso me conectar. A palavra do momento é conexão. Eu preciso me conectar com alguma coisa. Eu preciso ir para uma igreja, eu preciso ir num centro espírita, eu preciso ler alguma coisa. E muitas pessoas com desequilíbrio emocional. Muita gente desequilibrada emocionalmente. Por quê? Porque nós estamos exatamente no momento do fim do medo e entrada de um tempo de equilíbrio. Porque nós estamos com muito medo. A população está preocupada de uma maneira geral. E nós vamos ver isso nas outras profecias, que uma complementa a outra. Mas ficou claro aqui que na primeira profecia maia existe uma comparação muito interessante com o Apocalipse. 1000 e poucos anos depois, uma informação totalmente distinta, em lugares distintos, a mesma informação. A segunda profecia maia: mudanças climáticas extremas e catástrofes naturais. Olha o que diz Apocalipse,
capítulo 6, versículo 12. Grandes terremotos, sol escurecido e lua vermelha. Hoje, mudanças climáticas, terremotos e eventos extremos aumentaram drasticamente. Ambas as profecias preveem que desastres naturais ocorreriam antes da renovação. Isso é para nós entendermos que tudo está ligado, tudo está interligado. Porque existe uma previsão de como as coisas podem acontecer. Porque o ser humano, ele não está no mundo hoje, não está no mundo há 100 anos. O ser humano está no mundo há pelo menos 2,5 milhões de anos. 2,5 milhões de anos. Quando ainda andava de 4 patas. Mas já era um ser humano. Já tinha um espírito inteligente. Já tinha livre-arbítrio. Não tinha só instinto. O reino animal, ele é classificado pelo instinto. O reino hominal, ele é classificado pelo livre-arbítrio, pela inteligência. Então, de todo esse tempo, já se tem uma leitura do ser humano. O ser humano mata, rouba, corrompe, prostitui, estupra, mata o seu próximo. O ser humano destrói o planeta, suja o seu próprio lugar que vive. Nenhum animal faz as atrocidades que o ser humano faz. Então, se a gente pega toda essa postura do ser humano, não deve terminar em coisa boa. Não tem como terminar em coisa boa. E nós estamos vendo o momento atual. As mudanças climáticas, chuvas, chovendo demais aonde nunca choveu. Nós tivemos no Brasil, se vocês olharem o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o que acontecendo mais forte em Joinville, aconteceu recentemente ali em Itapema, Balneário Camboriú, e vai acontecendo. Isso nós estamos falando de Brasil. Imagine o que está acontecendo lá fora, cidades sendo destruídas. Nós nunca tivemos terremotos no Brasil. Se vocês pegarem os abalos sísmicos dos últimos 24 meses, vocês vão ficar assustados. Porque a imprensa divulga aquilo que ela quer divulgar. E ela divulgou algumas informações porque não teve jeito, né? Derrubou prédio na Bahia, aí não teve como, teve que falar alguma coisa. Então nós também passamos por um processo de desinformação. Quanto mais o povo estiver desinformado, quanto mais o povo for ignorante, quanto mais o povo estiver preocupado apenas com as coisinhas bobas que acontecem na mídia, estiver focado ali com a sua mente no TikTok, enquanto ele estiver ali, está tudo certo. Porque é assim que a humanidade precisa continuar caminhando para que o mal prevaleça, para que o domínio de poucos em muitos continue como há muito tempo. Então não tem jeito, isso vai acontecer, isso está acontecendo, está aumentando ano a ano e vai aumentar cada vez mais. Terceira profecia maia: despertar da consciência coletiva. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 e 10. Multidão se unindo para a salvação. Hoje, mais pessoas buscam espiritualidade, autoconhecimento e expansão da consciência. Se vocês observarem, a moda atualmente é curso de autoconhecimento. Todo mundo fala em autoconhecimento, mas o que é autoconhecimento? O que é expansão da consciência?
Nunca se ouviu tanto consagrações, vivências xamânicas e consagração de ayahuasca, principalmente ayahuasca, né? Uma medicina xamânica, ou em algumas religiões, o Santo Daime, união de vegetal, é tudo a mesma coisa. Por quê? Porque esses elementos geram uma alteração fisiológica no organismo, na mente, no campo mental, e gera uma expansão de consciência realmente. Isso é um fato. Então, as pessoas precisam disso para se libertar dos seus medos, das suas dúvidas, uma cura, né? E aí, eles estão buscando essa expansão da consciência, esse autoconhecimento. Ambas as previsões falam de um despertar espiritual antes da transformação final. Porque tem um detalhe importante: se você não fizer, alguém fará. E se você não despertar, só quem vai é quem despertou. Tem uma música muito legal, de muitos anos atrás, de um cara chamado AGP. O nome dessa música chama assim, Lá Vem o Trem. E ele fala assim, ó: lá vem o trem no passo que o vento vem, trazendo dias para melhor. Qualquer dia vem. Dizem que o trem vai chegar e levar para um mundo melhor quem merece. A passagem no trem vai ser o amor no coração. Mas do jeito que esse mundo está, muita gente vai ficar. Não adianta gente brava nem gente rica. Fica bem quem fez o bem. Fica mal quem nada fez. Se você não fez nenhuma coisa por alguém, nem de pingente vai, nunca vai entrar no trem. É por isso que o ser humano hoje, ele sente essa carência, essa necessidade de fazer alguma coisa. Mas automaticamente, rapidamente ele muda quando ele vai tomar uma cervejinha, final de semana, passear. Ah, tá chovendo, não vou. Por quê? Porque infelizmente a grande maioria não despertou, não quer despertar. O ser humano não quer comprometimento. A pessoa não quer comprometimento. Então o autoconhecimento fica muito complicado, porque as pessoas querem se amarrar a Deus. Não, eu acredito em Deus. Se você perguntar literalmente, né, metaforicamente falando, para o diabo, ele também vai dizer que acredita em Deus. E talvez ele seja o que mais acredita. Pô, o cara me derrubou lá de cima, como é que eu não vou acreditar nele? Não é? Acreditar em Deus não significa absolutamente nada. O que você está fazendo com os ensinamentos que você recebeu de seres especiais que tiveram nesse planeta? Como Jesus Cristo. O que você está fazendo com os ensinamentos? Nada. Nós estamos no meio de uma transição. Os sinais estão todos aí. E nós vamos ver nas outras profecias. Então, as pessoas querem comodidades. Quando a coisa aperta, como está acontecendo agora, né, existe uma flutuação, a economia está começando a se complicar. Então, quem sofre mais são as pessoas de menor poder aquisitivo. Isso é natural no mundo todo, desde que o mundo é mundo. Quem sofre é o que tem menos condições financeiras, são pessoas que têm menos estudo, menos conhecimento. Então, o conhecimento é a chave. As pessoas não se tocam disso. Todo mundo quer ficar rico, mas ninguém quer aprender a ficar rico. Ninguém quer adquirir conhecimento. Ninguém. Acha que é mágica. Não existe mágica. Então, o conhecimento, essa busca de expansão de consciência, ela passa por um comprometimento. Prosperidade está alicerçada em 3 pilares. Prosperidade não é só ter dinheiro. Um dos pilares da prosperidade é dinheiro. Nós estamos no mundo material.
Isso aqui custa dinheiro. Isso aqui custa dinheiro. Então, nós estamos no mundo material, nós temos que sustentar nossos filhos, pagar escola, pagar carro, pagar seguro, pagar imposto e pagar imposto. Precisamos de dinheiro. Então, precisamos de prosperidade material. Mas também tem um segundo pilar, que é o espiritual. O que é o espiritual? O espiritual é justamente o que Jesus falou. Você não quer dinheiro? Você não quer ficar bem? Então faça o outro ficar bem também. Não faça a teu próximo aquilo que não gostaria que fizesse a ti. E faça ao teu próximo aquilo que você quisesse que alguém fizesse por você. Então, quando você trabalha o seu lado espiritual, quando você faz alguma coisa por alguém, lembra da música? Se você não fez nenhuma coisa por alguém, nem de gente vai. Está aí a explicação. Então, se você não faz nada por alguém e você só quer ganhar cada vez mais, às vezes você até ganha o dinheiro, mas daqui a pouco ou você não é feliz, você não tem prosperidade. Porque quando você, independente dos seus ganhos, né, você ganha recursos financeiros e você trabalha o teu lado espiritual, o teu lado do amor ao próximo, teu lado de fazer alguma coisa pelo todo, tá? Isso não é dar dinheiro, é fazer algo realmente. Esses dois pontos equilibrados, ele equilibra um outro muito importante, que é o seu lado emocional, que é o terceiro pilar. Porque se você estiver emocionalmente equilibrado, as coisas dão certo. Já prestaram atenção nisso? Quando você está bem, tudo dá certo. Quando você está cantando, alegre, dá uma topada, nem xinga, né? Só faz e vai embora. Agora, quando você está bravo, se você der uma topada, coitada da pedra. Por quê? Vibração, energia. Então, está explicado. Olha, isso aqui foi há 90 anos, no ano 90, há 1900 anos atrás. E eu estou explicando para vocês aquilo que João falou lá atrás, que está na Bíblia, que está no Corão, que está nas profecias maias. Foi? Quarta profecia maia: colapso do sistema financeiro e político. Como é que os caras adivinharam um negócio desse? Vamos lá. Apocalipse 18: queda da Babilônia, símbolo do sistema corrupto. Crises econômicas no mundo atual. Crises econômicas, governos instáveis e corrupção exposta globalmente. Comparação. Os dois textos falam sobre a queda de sistemas antigos para dar espaço ao novo. Antigamente, essa questão de corrupção era algo muito debaixo do pano. Hoje não. Hoje o cara fala, roubei mesmo. Eu fiz, está tudo certo, todo mundo sabe, todo mundo vê, e tem pessoas que ainda falam, não, ele está certo mesmo, vou votar nele, rouba bastante. Não dá para entender. E eu não estou falando de um político, eu estou falando de muitos políticos no mundo todo. Eu não estou citando uma pessoa especificamente. Isso não está dirigido a uma pessoa especificamente. Está dirigido a muitas pessoas. Sabe? Então, gente, nós provocamos o caos. Porque nós escolhemos as pessoas que estão à nossa volta. Não é? Nós escolhemos o companheiro ou a companheira, não escolhemos? Nós escolhemos. Depois de uma certa idade, nós escolhemos o colégio que nós vamos estudar, não escolhemos? Nós escolhemos os amigos, não escolhemos? Nós escolhemos o lugar que nós vamos trabalhar, nós escolhemos nossa profissão. Somos nós que escolhemos, nós escolhemos o nosso vereador, o nosso prefeito, o nosso deputado e assim sucessivamente. Não é nós que escolhemos. Agora, nós reclamamos depois por quê? Porque escolhemos errado, escolhemos o parceiro errado, escolhemos o trabalho errado, escolhemos o nosso político errado. E o que você quer que dê certo? É por isso que o mundo está do jeito que está. E vocês podem observar que quanto maior é o nível
é o nível de conhecimento, é o nível educacional, o nível cultural do povo, melhor o povo está. Onde o índice de conhecimento, onde a ignorância, não da pessoa ser ignorante, mas ignorante por não conhecer, é menor, o índice de pobreza é maior. É proporcional. Então, o que eu tenho que fazer para me sair de onde eu estou, que eu não estou gostando? Nós temos que fazer o quê? Nós temos que utilizar aquela explicação anteriormente. Nós temos que ter autoconhecimento. O que é autoconhecimento? É você entender um pouquinho do que acontece à tua volta. Se eu sentar aqui porque o ar Tá. Fica à vontade. Os dois textos falam sobre a queda de sistemas antigos para dar um espaço ao novo. Ou seja, isso vai ter que mudar. Vocês já ouviram falar no grande reset? Tem muita gente que nem sabe o que é isso. Então eles estão caminhando para dar uma virada nessa coisa. Porque eles já não estão conseguindo mais lidar com isso. Você olha países, por exemplo, como a Venezuela, como o Haiti. Quantos haitianos vieram para o Brasil? Quantos venezuelanos estão no Brasil? Será porque o país deles está tudo a mil maravilha? Agora, por que os americanos não vêm para cá? Por que os americanos não vão para a Venezuela? Por que todo mundo quer ir para os Estados Unidos? Estranho, né? Então, nós precisamos entender o que acontece no mundo. Nós precisamos aprender a somar, que 2 mais 2 é 4. Nós precisamos nos entender, nós precisamos nos conhecer. Quinta profecia maia. A necessidade de harmonia com a natureza. Apocalipse 11, capítulo 11, versículo 18. Deus destruirá aqueles que destroem a terra. Mundo atual, movimentos ecológicos e sustentabilidade ganham força em todo o mundo. Ambas as profecias indicam que o respeito à natureza é essencial para a nova era. Como eu falei das medicinas xamânicas, hoje existe um movimento muito forte do xamanismo. Por quê? Porque o índio é natureza. O índio era o que mais preservava a natureza, mais respeitava a natureza. E hoje tem muitos movimentos para proteger a natureza, para cuidar da natureza. Vocês já pararam para imaginar o dia que isso vai acontecer, e já aconteceu em alguns lugares, que o mar resolver jogar todas as garrafinhas e tampinhas de PET que está dentro dele para fora? Já imaginaram? Se todo o lixo que cada um jogou por aí aparecesse um dia na sua sala, lá no seu quintal, na sua casa. Eu não estou falando aquele que a gente bota no saquinho, manda embora direitinho, bonitinho, não. Aquele que a gente joga, vai na praia e deixa lá, deixa lá. Então, é covardia o que estão fazendo com o nosso planeta. E as pessoas não se tocam disso. Sexta profecia maia. A abertura de um portal para a nova era. O que diz em Apocalipse 19? Retorno do Cristo, simbolizando a mudança final. Mundo atual, relatos de mudanças dimensionais, contatos extraterrestres e nova consciência. Tanto os maias quanto o Apocalipse falam de um grande salto para um novo estado de consciência. Aí está o gato. Aí está o momento que o trem vai passar e muita gente vai ficar. Não adianta gente brava nem gente rica. É aí.
E veja bem, não sou eu que estou dizendo isso para vocês. São os maias e Deus, na intuição de João. Está aí. Eu estou trazendo exatamente com propriedade duas grandes informações. E tem muitos outros que falam exatamente a mesma coisa, tá? Então, todos esses cataclismas que estão acontecendo, quantas pessoas vocês acham que morreram no Rio Grande do Sul? A imprensa escondeu isso, mas morreu milhares de pessoas, muita gente que morreu. Quantas pessoas ficaram sem nada de um dia para a noite? Nada. Vocês não têm noção da quantidade de remédio e de alimentos que nós mandamos para o Rio Grande do Sul. Nós, eu digo, nossa equipe, nossos parceiros, empresários lá de Itapeva e Balneário Camboriú. Foram 18 aviões e 6 helicópteros. Os 6 helicópteros ficaram lá fazendo um trabalho e os 18 aviões ficaram indo e voltando, levando mantimento e remédio. E viram o que estava acontecendo lá. Né? Teve lugares que era tão absurdo que era inacreditável, que a água passou e não deixou nem a base da casa, só ficou o terreno. Você nem sabia mais onde era o seu terreno. Então, e virá, como já veio uma pandemia, já está previsto que vai acontecer outras coisas dessa natureza. Mais pessoas vão se suicidar, o índice está aumentando, mais pessoas vão ter que tomar remédio para dormir, não vão conseguir dormir, pessoas vão ficar extremamente irritadas, vão brigando, as pessoas estão brigando, estão se separando. Por quê? Vibração. A frequência da Terra está mudando, isso é científico, já não é mais profecia, isso é um fato medido. A frequência Schumann, tá? É um mecanismo de medir a frequência da Terra, alinhada, desenvolvida por um alemão chamado Schumann, já detectou essa variação. O planeta vai evoluir. O planeta vai evoluir. Né? E essas frequências já estão mudando. E existem lugares que já estão se tendo contatos com seres de outros orbes, de outros planetas. E alguém aqui deve ter visto, né? Que já está aparecendo drones, que eles supostamente dizem drones, que ninguém sabe de onde é, por que é. Existem arquivos dos governos que, por segurança, eles ficam muito tempo arquivados, guardados, não pode ser informado. E nos Estados Unidos agora, eles liberaram alguns áudios, alguns vídeos, algumas imagens de extraterrestres. Só que ninguém quer saber disso. Está lá, para todo mundo ver. Ninguém quer saber disso. Não interessa para ninguém. Não é? Se vocês estudarem a história da Terra, se vocês estudarem quem são os Anunnakis, que planeta é Níbiru, quem são os sumerianos, vocês vão ver que tem muito mais coisas embaixo do sol do que nós sequer sonhamos. Eu estive no museu, no Louvre, fui com dois amigos e sócios, e eles ficaram abismados com as coisas que um deles já fez um curso com a gente, e nós falamos sobre isso aqui, e o outro não tinha esse conhecimento, mas eu falei antes de nós chegarmos no lugar, porque o Louvre é gigantesco, né? Precisa de semanas para poder visitar lá, e eu queria um lugar apenas, onde estavam as tábuas sumerianas e as tábuas que foram escritas pelos escribas dos Anunnaki. Eu fui lá e achei, porque está nos livros, tá? Estão nos livros das Crônicas da Terra. Eu fui lá e achei, filmei, fotografei. Então, quando você vai a Paris, você não vai lá para ver o Louvre, você vai lá para ver a Torre Eiffel, você vai lá para comer croissant,
A grande maioria das pessoas. Eu queria muito ir lá no Louvre e foi o que eu fiz. Porque eu queria confirmar esses detalhes. E está lá a estátua sumeriana, com os desenhos, você está vendo os caras desse tamanho lá, um cara de 3 metros de altura. Está lá, escrito lá, as tábuas lá. Então não existe pegadinha, não existe inteligência artificial, porque daqui para frente tudo vai ser inteligência artificial. Ah, apareceu o ET, não, aquilo ali é inteligência artificial. Quando nós ET, os nossos irmãos de outro lado vai estar andando no meio da gente aqui, não, isso aí é uma holografia. Isso é uma imagem criada por uma inteligência artificial, porque agora vão botar tudo isso na cabeça do povo. Então, pessoal, essas mudanças e esses contatos extraterrestres que estão acontecendo, já acontecem há muito tempo, mas agora está uma incidência muito forte. Eles agora estão aparecendo. A gente precisa entender que existe uma lei universal. Ninguém pode. É como invadir a casa do outro. Tem que ter um cuidado, tem segurança no universo. Então não se pode chegar aqui com uma nave especial e acabou. E quando a gente não pode prever isso, se Cristo vai voltar ou não, né? A gente não pode dizer se ele vai vir ou se ele não vai vir. Seria absurdo eu dizer vai vir ou não vai vir. Mas uma coisa eu posso afirmar para vocês com toda a certeza do mundo: ele não virá da mesma forma que ele veio. Ele não vai vir nenenzinho, tal, não, ele vai vir o cara vai vir, ele vai vir possivelmente uma bela de uma aeronave, e aí vai assustar muita gente. Por que já está sendo preparado o povo? Porque vai quebrar esses paradigmas. Esses paradigmas vão ser quebrados. Como é que o pessoal vai explicar que tem seres no outro planeta se Deus é só Deus de Israel? Como é que vão explicar isso? Entende? Então, é um paradigma muito forte que vai ser quebrado. Por isso que está esse reboliço no mundo, para tentar uma maneira de explicar isso para o povo continuar amarrado ali, sem conhecimento. Achando que um dia Jesus vai vir, Deus vai vir aqui, vai sentar e vai falar: ah, você fez coisinha errada, você vem para cá. Não, você não vai para o céu, você vai para cá, vai para o inferno. Você não, você foi bonzinho, você vai para o céu. Gente, isso é a mesma coisa que dizer que o neném nasce na cegonha, né? A cegonha traz o nenenzinho, né? Ou então que o coelhinho vai trazer o ovo da Páscoa para você. É a mesma coisa. Não muda nada. E a última profecia é a chegada de um tempo de paz e iluminação. Os maias colocam isso, chegada de um tempo de paz e iluminação. E Apocalipse fala, capítulo 22, versículo 1 a 5, ele diz: a nova Jerusalém, cidade de luz e equilíbrio. Hoje nós estamos vendo o quê? Transição atual prepara a humanidade para uma nova fase de evolução. As profecias apontam que, após o caos, haverá um tempo de equilíbrio e harmonia. Se vocês estudarem um pouquinho, vocês vão perceber que tudo começa depois do caos. O universo existe por quê? Por causa do caos. Porque o caos não é que seja uma coisa ruim. O caos é algo de transformação. Nós fomos criados por causa do caos. Se não fosse o caos, nós não estaremos aqui. Não teremos o planeta Terra. E essa preparação para a humanidade é o próximo passo. Mas já estão sendo preparados. Quando vocês estão aqui hoje, vocês vieram aqui em busca de alguma coisa. Com certeza vocês não vieram aqui me ver. Vocês vieram em busca de alguma coisa. Algo dentro de vocês, não, eu quero ouvir a palestra, quero conhecer, quero entender isso, quero conhecer aquele lugar, quero saber quem são aquelas pessoas, o que eles fazem lá. Então, algo despertou vocês para vir aqui. E assim está acontecendo no mundo todo. Muitas pessoas estão se despertando para procurar alguma coisa. Muitos não sabem o que é. Não sabem o que falta, mas sabem que falta alguma coisa. Não está legal. Não está completo.
Sabe quando você chega na casa assim, você olha, tem um sofá, tem uma televisão, tem uma luz, mas falta alguma coisa, você fala, não está legal. Por mais bonito que esteja, está faltando alguma coisa. Isso hoje é a vida de todos que estão no planeta Terra. Alguém aqui está com a vida completa? Alguém aqui está com a vida 100%, não falta absolutamente nada, não gostaria que acrescentasse nada? É só você perguntar para qualquer um lá fora. O cara chega de Ferrari, você pergunta para ele, está tudo 100% na tua vida? Tu precisa de alguma coisa? Se o ego dele deixar, ele vai dizer, não, eu estou bem, confortavelmente, mas preciso de algumas coisas para estar legal. É a prosperidade que eu falei para vocês. Às vezes você chega com um Corsinha e você é mais próspero do que uma pessoa que chegou de Ferrari. Por quê? Porque financeiramente ele pode estar melhor que você, mas espiritualmente você está melhor que ele. Você está num padrão do seu Corsinha, espiritual, tu está ali, então tu está equilibrado. Sentimentalmente tu está legal. Ele não. Falta para ele companheiro, falta para ele amizade, falta para ele às vezes respeito, porque aquele carro pode ter sido ganho através de corrupção, a gente não sabe. Nunca ninguém sabe o que passa na cabeça do outro. Então a gente olha o externo, mas não olha o interno. Então, esse passo aqui, essa nova Jerusalém, e é isso que as pessoas precisam interpretar na Bíblia, né? Vamos ter uma nova Jerusalém. Então o planeta Terra vai virar uma Jerusalém. Não é isso. Ele criou uma metáfora para poder entender. Uma cidade de luz, aonde as pessoas não vai mais existir esse tumulto todo e que esse povo todo, essa renca toda vai embora. Vai sair todo mundo. Porque vai ser assim mesmo. Porque a separação do joio e do trigo, né, que também é explicado na Bíblia, não é essa separação de pessoas dessa forma. A separação é justamente pela vibração. Você consegue ficar num lugar que você não se sente bem com um monte de gente? Quem não gosta de cigarro, por exemplo, consegue ficar no meio de 3, 4 pessoas fumando em cima de você? Pensa na fumaça do cigarro como vibração. Então você não vai conseguir ficar em lugares cuja vibração seja diferente da sua. Você não consegue, um meio te expurga. Então, é muito natural que isso vai acontecer de forma muito sistemática. Ninguém vai vir aqui separar ninguém. As catástrofes estão vindo aí, os terremotos estão vindo aí, as pandemias estão vindo aí. Por quê? Para diminuir o número de pessoas. Vai diminuir o número de pessoas. E se continuar do jeito que está, muitos países vão sofrer. Muita gente vai sofrer. Pessoas que morrem de fome, vão ter mais pessoas que morrem de fome. Pessoas vão morrer na porta do hospital, porque vão morrer na porta do hospital. Porque não vai ter remédio. Porque os caras estão fazendo chucho com os remédios. Tem desemprego, a pessoa fica doente, não tem dinheiro, como é que faz? Como é que faz para comprar as coisas? Então, é uma ordem natural das coisas. Você não se alimenta direito, você fica o quê? Com o seu sistema imunológico deficitário. Automaticamente você fica propenso a ter doenças mais facilmente. E aí, tendo mais doenças facilmente, você também tende a desencarnar mais fácil, morrer mais fácil. Isso é uma lógica, né? Isso é natural. Por isso que o autoconhecimento de verdade nos liberta. Porque quando você conhece tudo isso, você se posiciona. E aí tem um detalhe importante. Nesse momento, o dinheiro não é o mais importante. Porque você passa a ter conhecimento e vai começar a aprender a administrar o dinheiro e a parte espiritual e vai se equilibrar. As coisas vão acontecer mais facilmente. E na hora que der esse tumulto todo, isso vai virar. Isso vai virar. E aí, quando a coisa ficar bem, você também está bem. Você também está tranquilo.
E aí muita coisa que você nem percebia foi embora. Então, concluindo, tá? Transição planetária e fim dos tempos é a mesma coisa. Não vai acabar o mundo, né? O mundo não vai acabar. Não existe essa possibilidade. Nós temos uma proteção muito grande justamente para preservar o planeta Terra. Ele é extremamente importante, ele faz parte de todo um ecossistema planetário. Então, se o planeta Terra fosse destruído, por exemplo, ia gerar um problema na galáxia. Não só no nosso sistema solar, mas na galáxia, devido à mudança de gravidade, um rolo danado. Então, isso é uma equação muito grande. Isso está muito além do nosso conhecimento. Muito além do nosso conhecimento. Então, essa estrutura toda é muito grande. É muito inteligível. Isso é maravilhosamente bem constituído. Então, a notícia boa é essa, tá? Que o mundo não vai acabar. Mas vai acabar sim, para muitos de nós. E para muitos de nós, na verdade, o mundo já até acabou. A pessoa está vivendo, né, como diz Roberto Carlos, né, sem motivo, estou vivendo por aí por viver. Tem muita gente que está nessa. Dorme, acorda, acorda, dorme, não sabe o que está acontecendo, o que vai fazer da vida. Pergunta, o que você vai fazer daqui a 2 anos? Não sei. Então, os maias falaram que no dia 20 de 12 de 2012, muita gente achou que o mundo ia terminar nesse dia, tá? E 2 anos antes, em 2010, eu também achava que o mundo ia acabar em 2012, porque eu estava lendo as profecias maias, vendo, e os maias falavam do tempo do não tempo. O calendário maia termina no dia 20 de 12 de 2012. Termina o calendário dele ali, desse ciclo. E aí o que acontece? Existe o tempo do não tempo. O que eu estudei depois, o que eu entendi desse tempo do não tempo? É o tempo de transição planetária, para começar um novo ciclo, que é o que anuncia Apocalipse, que anuncia a 7ª profecia, a Nova Jerusalém. Então, o novo ciclo que vai ser aberto. Quando? Lembra do tempo que eu falei lá atrás? Que um dia, um ano, podemos levar 1 ano? Podemos levar 10 anos? O que significa 100 anos em 2,5 milhões de anos? O que significa 100 anos? Nada. Então pode ser que essa transição planetária leve 100 anos, mas isso não significa absolutamente nada na linha do tempo. Então ninguém tem a data. Existe sim, por estudos, uma probabilidade que começou em 2012, acelerou em 2019 e vai ser muito forte nos próximos 5 anos, considerando 2025. De 2025 a 2030 vai ser muito forte. E já está sendo, a gente está vendo o que está acontecendo. Isso nós sabemos. Agora, o momento da virada, ninguém tem essa informação. Então, qual o objetivo? É deixar esse recado. Aproveite o momento de transição, porque é o que temos para hoje. Porque quando virar a chave, você pode não estar do lado de lá. Você pode não entrar na porta que vai se abrir. Então, se alguém quer ter continuidade nesse planeta, precisa aprender as regras do planeta. Ama ao próximo como se fosse a ti mesmo. Essa é a regra. Amor incondicional é a regra universal. Quando nós aprendemos isso, nós estaremos tranquilos onde quer que estejamos. Uma grande noite a todos.